Estamos chegando agora com mais um Empreenda Santa Catarina e hoje a gente vai falar de um assunto que todos os empreendedores precisam prestar muita atenção, que é atendimento de qualidade, excelência e atendimento. Será que a sua empresa, a sua pequena indústria, o seu pequeno comércio, a sua loja, será que você está realmente dando o treinamento necessário para que as pessoas possam encantar os seus clientes? Pois é, então no programa de hoje você tem que chamar até os amigos aí, empreendedores, porque nós vamos mostrar o jeito Disney de encantar os clientes. Exatamente, porque é considerada, né, uma das empresas que mais encanta os clientes na hora de atendê-los. E claro que a gente convidou aqui algumas pessoas que entendem muito sobre esse jeito Disney de encantar os clientes. Então você não perde, hein? O programa de hoje está muito bacana. Empreenda Santa Catarina está só começando. Olha, não sei se você já esteve em algum dos parques da Disney, mas quando você vai lá, você se surpreende não só com toda a beleza do parque, mas principalmente com o jeito como você é tratado lá dentro, né? Pelos balconistas, pela pessoa que está no caixa, pelas pessoas que estão até recolhendo lixo no parque. Quer dizer, você sempre se surpreende com as atitudes, com o comportamento dessas pessoas. Claro que por trás disso tem um grande curso, um grande instituto, que é o Instituto Disney, a Universidade Disney, que se preocupa especificamente em treinar os seus colaboradores, que lá eles chamam de membros do elenco. Então dá uma olhada só em todo esse encantamento da Disney e que a gente pode aprender muito com eles, hein? Olha só. A primeira regra do atendimento de qualidade, de acordo com os princípios de Walt Disney, é criar momentos de felicidade para os convidados. Toda interação com o cliente é uma oportunidade de agradar e contagiar o visitante. E a lista segue dizendo que é preciso manter a magia durante toda a visita dos clientes. Quer dizer, manter a cultura da empresa, através da decoração, da música ambiente e até do cheiro do local. Superar as expectativas dos convidados, quer dizer, atender às necessidades e oferecer outras soluções e serviços que possam ser úteis ao cliente. Outra regra, recompensar os bons funcionários. E ainda a regra 10/90, que é a mais importante. 10% do negócio é produto e 90% é o atendimento. E será que qualquer tamanho de empresa pode se beneficiar com essas regras de atendimento da Disney? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Será que todas as empresas, o tamanho de empresa importa para você realmente capacitar os seus funcionários ou até mesmo para você se capacitar? Porque muitas vezes o pequeno empreendedor é só ele, a esposa, ou só ele, o filho, né? Ou só ele mais duas pessoas. Então, claro que a gente resolveu trazer aqui uma pessoa que entende muito sobre essa linguagem da Disney, porque ela é especialista em raiva, felicidade e Disney, o jeito Disney de encantar as pessoas. Eu estou recebendo aqui hoje a Patrícia Santos, que é consultora, palestrante. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, Patrícia. Nossa, uma honra, ainda mais para falar do meu assunto preferido. Exatamente, né? Quem não gosta de falar da Disney, né? Pois é. Muito bacana. E também está aqui com a gente a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Florianópolis, que é a Michele Mariposso. Muito obrigado, Michele, também, por estar aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Aliás, você passou por um treinamento também junto com a Patrícia, né? Passei. E foi bom? Foi bom. Maravilhoso. Sim, eu e todos os colaboradores. Que legal. Bom, mas vamos começar aqui, porque o VT deixa muito claro, né? Todo esse diferencial que a Disney tem já há 100 anos, que a gente já estava falando do centenário, né, da Disney. E eles conseguem, né, os diretores, os administradores da Disney conseguem manter isso, né, por mais de 100 anos. Existe um segredo, né, Patrícia, por trás de tudo isso. Se você tivesse que resumir, qual é o grande segredo da Disney? Escutar o cliente e processo. Escutar o cliente. Escutar o cliente. Acho que essa é a base, né? Então, eles realmente estão escutando, ouvindo, ponderando e outra, né? Tomando decisões rápidas. Certo. Porque, às vezes, a gente tem a informação, né, Alexandre, mas ela fica perdida ou fica num sistema burocrático muito forte e até se tomar uma decisão, às vezes já passou muito tempo, já tem um escândalo numa rede social ou já tem clientes indo para a concorrência. Então, como fazer com que uma empresa que está com 102 anos, que é ícone, né? Ela é ícone não só de atendimento, mas de faturamento também. Então, ela traz resultado. E como fazer isso hoje com o mundo do jeito que está, com falta de gente, com pessoas, né,
um pouco comprometimento. Ela também tem esses problemas. Claro. Mas como é que ela faz é o que a gente vai ensinar hoje. Como é que ela resolve isso? Como é que ela né? resolve isso? Então, a Michele, você como presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né, você também sentiu essa falta, talvez, né, de um treinamento, de uma capacitação, de uma forma para você atender melhor as pessoas, né? Como é que foi essa tua experiência e o que te levou até o treinamento da Patrícia? Bom, o que nos levou até o treinamento da Patrícia, na época, foi participar de um programa do Sebrae, de mudança ali de investimento para a empresa. Sim. E aí a gente sentia essa necessidade de como que a gente fazia a retenção dos nossos clientes, que já estavam com a gente há muito tempo, mas que ainda não tinham aquele relacionamento. Certo. Então, ele não saía porque dava muito trabalho sair, e não porque ele entendia a qualidade. Então, isso fez com que a gente entendesse que focar na experiência do cliente e se preocupar com o cliente traria muito mais retorno para a gente. Que bacana. E o treinamento durou quanto tempo, mais ou menos? O treinamento foi de 2 horas, mais ou menos, mas existiram outros módulos, né, que a gente fez antes de chegar nesse treinamento. Trabalhando a liderança, junto com a Patrícia ali, trabalhando os conceitos, né, diretamente com a diretoria. Que bacana. Então, você presta várias consultorias também para o Sebrae? Também para o Sebrae. Que bacana. Agora, assim, ó, nessa consultoria, quando você identifica, por exemplo, alguma falha na empresa, quando te contratam, né, para você dar consultoria, nessa questão do atendimento de qualidade, da excelência de atendimento, o que você olha primeiro naquela empresa? Qual é a tua primeira impressão para você dar o diagnóstico daquela empresa? Primeiro são os resultados que estão sendo atingidos. Certo. Qual é a minha base de cliente? Eu tenho clientes fiéis, eu tenho clientes que eu não sei nem quem são. Como é que eu estou lidando com isso? Aí a gente vai ter que fazer teste para entender quem são as lideranças, porque é banho de chuveiro, como a gente diz. E a Disney faz muito isso. É de cima para baixo. Certo. Não adianta a gente treinar muitas vezes quem está no atendimento final, quem está de cara com o cliente, se eu tenho uma liderança muito centralizadora, se eu tenho uma liderança que a gente chama da liderança Branca de Neve, que só quer ter anãozinho na volta para ninguém fazer sombra, então não deixa ninguém crescer. Sim. Ou quando alguém vai para algum treinamento, a pessoa diz, não volta, só vai meio período, ou se é online já fica pedindo coisa para a pessoa que está ali, né, na sessão de treinamento. Sim. Então, ou a liderança, ela entende qual é o papel dela para desenvolver os funcionários e para dar uma coisa também que a Disney dá, que chama-se autonomia. Porque o problema vai aparecer, mas se eu tiver pessoas que não sabem pensar, que não sabem quais são os nossos valores, então tem que ter valores, se não tiver processo, porque na Disney nada é passe de mágica, entendeu? Tem varinha de condão lá, tem, mas não é passe de mágica que faz uma empresa chegar a 102 anos, é processos, é pessoas, processos, e eles falam, o Walt Disney dizia, nós não colocamos as pessoas na Disney para trabalhar, nós colocamos a Disney nas pessoas para que seja o DNA delas, agirem com o coração. Quer dizer, a pessoa precisa introspectar, colocar dentro dela todos aqueles valores da empresa para que ela possa depois, digamos assim, transbordar aqueles valores da empresa. Automaticamente. É a cultura, né? É cultura. É cultura. Entendi. É cultura. E se você não tiver uma cultura forte, forte e ao mesmo tempo, como eu coloquei, ouvir o cliente, né? Sim. Você perguntou qual que seria a única lição, né? Se fosse uma só. Foco não no cliente, que é eu olhar para o cliente, mas é o foco do cliente. Qual é a diferença no do e o do? No no, eu estou olhando para ele, estou vendo se ele está gostando ou não. Sim. Do do, eu estou entendendo o que realmente ele presta atenção, o que realmente é uma necessidade dele e aonde que eu posso ir além. Olha só, que bacana, né? Quando você participou, o que mais te chamou a atenção nesse treinamento? O que mudou a sua cabeça? O que mudou foi a gente primeiro perceber que era uma empresa pequena, não é uma empresa grande, e que a gente podia tangibilizar aquilo no nosso dia a dia, fazendo pequenas ações. Quando a gente também busca encantamento quando a gente é cliente. Entendi. Então, quando a gente consegue traduzir isso para essa virada de chave, de entender algo que parecia tão distante, nossa, Disney tão grande, como que eu trago isso para uma empresa de 30 colaboradores? Então, a gente conseguiu trazer isso e tangibilizar e dizer, na época a gente não tinha 30, a gente tinha 15, hoje a gente tem 30. Sim. Mas a gente olhar como que a gente faz isso para as pessoas, como que a gente começa tratando o nosso cliente interno primeiro. Então, é esse exercício
de quanto a nossa liderança está pesando demais, quanto a gente tem que fazer isso com a gente também. Então, esses foram os pontos que mudaram e dali, então, a gente hoje indica a Paty, porque a gente fez muita diferença para o nosso DNA. Não é à toa que você viaja o Brasil inteiro, né, com esse treinamento, né? Que bacana. Agora, eu queria saber quantas vezes você já foi para Disney? Já perdeu a conta? Não, eu não perdi a conta ainda. Ainda. Mas agora, em fevereiro, eu voltei da 28ª. 28ª viagem para Disney? 28ª. E como é que você percebe, assim, porque eu disse agora na abertura do programa, né, que quando a gente chega lá, o que nos surpreende é o comportamento dos funcionários que lá eles chamam de membros do elenco. Isso. Né? E nós que chegamos lá somos os convidados da Disney, né? Agora, esse membro do elenco, ele recebe realmente um treinamento para que ele não deixe passar nada. Tipo, eu vi uma frase num dos treinamentos da Disney que dizia assim, normalize o atendimento agora, no momento em que ele acontece. O que significa isso? Então, vamos lá. Sim, já começa por aí, né? Se o nome é elenco, é hora do show. Se é hora do show, você não pode estar comendo, você não pode estar com problemas de casa. É hora do show, você tem que entrar no seu papel. Se é de quem vai limpar o banheiro, se é do pipoqueiro, se é do príncipe na carruagem. Você está no palco, né? Você está no palco, você está na frente do cliente, então em algum lugar alguém está te vendo. A partir do momento que eu falo convidado, como é que a gente trata o convidado quando chega em casa? Né? A gente pede para as crianças se comportarem, coloca a sua melhor toalha. Então, não é o cliente que está ali incomodando, mas é um convidado que está vindo até a gente. E como fazer com que isso aconteça? Então, quando eles entram na empresa, eles passam por um processo de treinamento, 2 tipos. Qual é a parte técnica daquilo que você vai fazer? Mas tem um outro treinamento que eles dão, principalmente nos navios, chamado treinamento de excelência. Inclusive, é uma brasileira que está num dos navios treinando os cast members, né? Olha, que legal. Tem o Traditions, que é trazer as tradições. Qual é a história? Porque tudo tem história. O storytelling é muito forte. Sem dúvida. E se a gente perder esse storytelling, perde o contexto. Claro, porque é a base da Disney. Porque é a base da Disney. E deve ser a nossa também. Quando você vende um produto com storytelling, você não vende só o produto, você está vendendo um conceito. Claro. E quando você trabalha os seus funcionários na tradição, ou no o que é ser excelente, o que é prioridade? Então, por exemplo, tem as chaves da Disney. A prioridade número 1 é segurança em primeiro lugar. E depois a cortesia. Então, e show, né, que vem em segundo, e depois tem cortesia, tem inclusão, né, e eficiência é o último. Então, se tiver, aconteceu, pegou fogo num carro alegórico, da parada das 3 da tarde. Sim. Na hora, o funcionário que estava do lado, passando cordinha, quer dizer, numa atividade simples, ele parou o desfile. Por quê? Porque segurança em primeiro lugar, tanto para quem está trabalhando quanto para os convidados, para os hóspedes. Eficiência, por último. Mas a cortesia vem antes da eficiência. Então, num calor de 45 graus, que você pega em julho, as portas das lojas estão abertas. Por quê? Primeiro, para as pessoas terem aquela vontade de entrar e não ter que esperar, não machucar ninguém, segurança, mas principalmente porque na hora que você entra, você sente que você entrou no paraíso, porque está geladinha. Sim. Mas porta aberta e ar-condicionado ligado, não vai custar mais caro? Vai, mas cortesia antes de eficiência. Olha só. Então, é para isso que existem os processos, né? Entendi. Te chamou a atenção também, eu lembro que a gente conversou aqui um pouco antes, né? Quando alguma pessoa derrubou lá uma bandeja dentro de um restaurante. Isso. Como é que foi isso? Então, a Paty contou no treinamento para a gente, até para exemplificar, né? O banho de chuveiro, o top-down, que a gente chama. Sim. Que uma pessoa vinha, fez a sua compra, da sua alimentação, e ela tropeçou e derrubou a sua bandeja. Automaticamente tinham 2 executivos no mesmo restaurante, executivos da Disney, que poderiam chamar alguém da limpeza, não terem feito nada para o cliente. E eles, de pronto, levantaram de onde estavam, pegaram a bandeja, disseram para a pessoa que estava tudo bem. Um outro ficou ali assessorando, veio alguém, limpou aquele ambiente para que a pessoa não se sentisse envergonhada, porque a gente sente, né? Sim. E perguntou o que ela tinha, qual era a sua refeição. E ela, não precisa, fui eu que errei. Não, qual é a sua refeição? E a refeição veio, e veio ainda com outro agrado. Então, ali, o que ficou importante para mim dali? Claro, a experiência do cliente, porque ele nunca esperaria isso. Mas que aquele gestor estava ali, presente, e que ele era parte de um time.
E isso faz com que as pessoas se sintam parte, porque se ele faz, eu também posso fazer, o que não é só o meu trabalho. Isso é interessante que eles passam por isso. Por exemplo, eu vi uma frase no livro da Disney que assim, a Disney tem 70 mil funcionários. Todos também são funcionários da limpeza. Porque se eles encontram alguma coisa, cada um, do presidente àquele que está limpando o banheiro, todos têm o dever. O próprio Walt Disney pegando um lixo do chão e colocando na lixeira. Olha só, é o exemplo. É o exemplo. É o exemplo. E quando ele quis montar um parque, a mulher dele falou, parque é um lugar sujo, na época era. E ele falou, o meu vai ser limpo. Então ele calculou quanto tempo uma pessoa segura um papel no chão segura um papel na mão, desculpa, para jogar no chão. Sim. E ele colocou, a cada 25 passos, tem uma lixeira em raio no parque. E eu contei até na Main Street, chega a ter 13 passos, uma lixeira da outra. Tem lugares que tem menos. E hoje essas lixeiras estão sendo até colecionáveis, estão até fazendo coisinhas colecionáveis, para você ter uma ideia, porque essa lixeira, ela tem que ser visível para quando você tem alguma coisa na mão querer jogar e ao mesmo tempo que ela não grite no cenário. Porque o show é um dos pilares. Claro. Então, se você vai na área de Star Wars, a lixeira parece que passou por um tiroteio de laser, entendeu? Ela está toda assim, meio amassada em marrom. Na área das princesas, tanto é que nas fotos, ela faz parte da paisagem. Da paisagem. Ela se então, ela não grita, ao cenário, né? E ao mesmo tempo ela avisa que ela está ali. Entendi. Que legal. É fascinante, né? Você ficou encantada e deu vontade mais de voltar para a Disney para entender um pouco melhor? Sim, porque você observa tudo, né? Depois que você passa pelo treinamento, tudo você observa. É verdade. Então, até nos streamings, quando você assiste, você começa a olhar com outro olhar. Por que eles pensaram nisso? Por que a desconstrução da Malévola? Então, são coisas que você... Olha, eles estão querendo conectar alguma coisa. Entendi. Então, você vê que há uma preocupação, e eu acho que a cultura é o que fica da essência deles, porque vira a cultura, que a minha imaginação é ir à casa ou ir ao ambiente onde moram as pessoas que trabalham, porque com certeza o meio que elas vivem é muito diferente e é muito melhor. E você consegue hoje já colocar nas empresas ou na sua equipe toda essa cultura? Quer dizer, você está sempre tentando alinhar isso para sempre encantar o cliente? Como é que funciona na prática? Na prática, a gente tem sempre que estar falando. Então, o treinamento não acontece uma única vez. Então, primeiro, ele é com a gente, sempre, e com o cliente é a observação. Então, se a gente percebe que o cliente não está sendo atendido, que foi prometido, ou que vem e-mails, aquela quantidade de e-mail que está trocando, vamos lá, vamos conversar, senta com o colaborador, alinha. O que você pensaria se fizessem? Então, fazer a pessoa pensar em si é um treinamento que é constante. Exato. Tem pontas que a gente perde? Tem, mas o que a gente ganha é muito maior de retenção, de visibilidade de mercado. Posso dizer que a gente hoje consegue materializar que esse atendimento faz muita diferença para o cliente quando qualquer problema que ele tenha, ele primeiro pensa na gente, dizendo, eles vão poder me ajudar a trazer uma solução. Sim. Entendi. Então, pode ser que a gente não resolva, mas a gente é o canal para onde ele tem segurança. Primeira coisa, escuta o cliente. Certo. Cliente nervoso, nervoso, né, falando de raiva, ele precisa desabafar. Então, não coloca a mão no braço, não tenta interromper e preste muita atenção no que ele está... Não tenta pedir calma, né? Porque a pessoa fica mais nervosa ainda. jogar gasolina para apagar a enchente, lembra? Exato. Então, não peça calma, mas deixa, porque muitas vezes ele vai te xingar, vai ser até desagradável, mas no meio depois que passa isso, no meio ele vai te entregar, muitas vezes, uma percepção que a gente, muitas vezes, não tem. Certo. Ou não sabia que estava acontecendo. Então, deixa falar, eu escuta. Depois, pede desculpas. Mas, poxa, não foi meu erro, foi um erro do cliente, ele que não entendeu. Olha que frase legal do Walt Disney. Pode não ser nossa culpa, mas é nossa responsabilidade. Olha só. Então, outra visão. Então, peça desculpas. Porque, às vezes, a única coisa que o cliente queria é alguém que ouvisse e dissesse desculpas. Você fala, não, eu vou te dar de novo, vou te pagar. Ele fala, não quero nada, eu só queria ser ouvido. Claro. Então, peça desculpas. Solucione, vá buscar soluções. Para eu buscar a solução, eu tenho que entender o problema. Por isso que eu tenho que escutar primeiro. E eu tenho que ter autonomia. E outra, eu tenho que ter um canal direto com uma chefia, que eu chego, chefe, que eu faço agora, muitas vezes. E essa pessoa rapidamente resolver. E por último, que não é mais o último, agora tem mais uma, peça desculpa, agradeça. Por que eu vou agradecer? Então, eu escuto,
peço desculpas, soluciono e agradeço. Porque ele poderia ter ido para uma rede social, ele poderia ter ido para a concorrência, ele poderia ter feito um barraco muito maior. Sim. E a partir do momento, como disse a Michele, se um cliente chega para mim trazendo um problema, é porque de alguma forma ele confia que ele tem alguém para ajudá-lo, para resolver. Senão ele já não teria falado. A maioria vai embora, não fala. E agora vem o último que entrou até com o pessoal do navio, que eu fiquei sabendo, que é notifique. E eu acho que aqui está o pulo do gato para a gestão. Porque quantas vezes acontece um problema na empresa, a turma até pede desculpa, soluciona e bota aquilo embaixo do tapete. Só que aquele problema pode acontecer de novo, pode acontecer numa outra filial, pode acontecer com outro colaborador. E a partir do momento que eu notifico, não tenho vergonha de dizer, olha, deu ruim aqui, deu um problema aqui. Deu um BO ali. Deu um BO aqui e a gente resolveu dessa maneira. Mas pode ser um grande aprendizado para a empresa como um todo, para não voltar a acontecer. E eles fazem isso tão rápido, Alexandre, porque em janeiro eu tive que fazer o meu check-in online para um navio deles. E eu coloquei a documentação da família inteira, estava tudo certo. Quando eu fui acessar de novo o site para ver minhas reservas, não consegui mais. Fui de novo, não consegui, falei, deve estar temporariamente fora do ar, falei, vou ligar para eles, porque eles já atendem você em português. Ah, ótimo. Então, eles já sabem da onde que está chegando aquela ligação e já colocam um atendente na língua. Na hora que eu comecei a conversar, eu falei, olha, eu estou no Brasil, não estou conseguindo entrar no site. Ele disse assim, olha, tivemos um problema agora, é recém, que quando você sobe com a tua documentação, a cópia do teu passaporte, é travado. Então, a gente não consegue mais fazer, por causa do Brasil, as pessoas entrarem no site de novo. Olha só. Então, agora eles já estão vendo como é que eles vão fazer isso. Eles resolvem muito rápido. Em São Paulo teve a D23. Sim, aquela grande feira da Disney. Grande feira, primeira vez no Brasil. Eles tiveram um problemão com as palestras, muita gente, a organização não estava no padrão Disney, né? Tiveram problemas sérios no primeiro dia. À noite chegou no meu WhatsApp, avisando que agora a reserva era virtual, que você já podia fazer a partir de tal hora, para já não acontecer o que aconteceu no dia. Então, eles resolvem em cima do laço. Tem gente pensando. E tiveram que fazer, para você ter uma ideia, com o pessoal da TI. E não tem ninguém dizendo, ah, mas hoje é sábado. Né? Sim, claro. Deu um problema lá, rápido que solucionar. Que legal. Você já presenciou, Michele, alguma situação em que esse treinamento todo fez a diferença? Já. A gente teve uma situação com um cliente interno que era uma perda, né, um turnover ali garantido. E aí, porque o cliente não teve retorno, porque a pessoa disse que ia retornar e não retornou, porque não conseguiu concluir no prazo. E aquilo foi até uma situação motivada por uma questão pessoal de um dos gestores. E aí, a pessoa que assumiu, e foi agora, final do ano, bem recente. E aí, a gente ficou sabendo, e daí foi muito importante receber a notificação do time, dizer, estou tentando, não estou dando resposta. A gente conseguiu intervir, mas eu tinha certeza que o cliente estava muito descontente, porque ele não conseguiu os dados que ele precisava. Sim. Ele passou problema com o investidor por causa disso. E aí, o cliente entendeu a situação, sentou junto com a gente na mesa, entendeu que naquele momento a gente não teria mão de obra para fazer de tudo que ele precisava. Ele disponibilizou parte do time dele, parte do nosso time que estava prejudicado pela ausência de um colaborador que se esquivou. E aí a gente conseguiu entregar. E o que eu recebi desse cliente no final do ano, quando encerrou, foi muito obrigada, eu confio muito no que vocês fizeram. Foi muito importante saber que vocês estavam pensando junto com a gente. Olha, e que vocês sentiam muito de não ter conseguido entregar e saber que o prejuízo que a gente causou tinha, né, de alguma forma, conseguido reparar. Claro, porque vocês ouviram, né? A gente teve a transparência foi também, muito de dizer, transparente. olha, a gente não está conseguindo aqui, eu posso ir até aqui, né? Exato. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro para o pessoal de casa, principalmente os empreendedores, né? Que eles entendem assim, mas eu vou gastar com treinamento, né? E eu não estou conseguindo agora, tal. Pela a visão que a gente tem, é de que assim, antes de você colocar o seu funcionário diante do seu cliente, você primeiro precisa colocar a empresa dentro da pessoa. É isso. Como você falou que a Disney coloca a Disney dentro da pessoa. Ou seja, treinar aquela pessoa para os valores da empresa. Esse é o mais importante. É o mais importante. Dela entender qual é o propósito dela. E isso faz com que as pessoas fiquem mais felizes no trabalho e baixe o turnover. Pessoas felizes no trabalho, elas são mais criativas.
E você tem o Sebrae, né? Nós temos o Sebrae Santa Catarina, maravilhoso, né? Que nos apoia muitíssimo. Em todas as etapas, Em todas as etapas. Então, Patrícia, eu sou uma empresa muito grande que não é para o tamanho do Sebrae, mas você pode contratar o Sebrae, só vai vir sem subsídio, mas você vai ter essa equipe de Sebrae trabalhando para você. Minha empresa é de médio e pequeno porte, é tamanho, né? Empresas que Sebrae atende. Então, você tem subsídios lá dentro que eles te ajudam a você trazer os melhores profissionais para dentro da tua empresa, para colocar a tua empresa em ordem, em umas áreas, muitas vezes, que você nem sabe que está com problema ou perdendo oportunidade. Porque uma coisa interessante também, Alexandre, por exemplo, um dos cruzeiros que eu tinha feito, o cheiro do navio da Disney é uma coisa enlouquecedora. Eu consigo sentir o cheiro até quando eu não estou embarcada. E eu mandei um relatório para eles de 15 páginas, não cliente oculto, né? Mas de tudo que eu achei que foi legal, do que eu achei que podia ser melhorado. Eu resolvi mandar um relatório. Falei, sei lá se alguém vai ler. Eles me mandaram um e-mail, ponto a ponto do meu relatório, dizendo o que eles ouviram. Não foi por causa do meu relatório, eu tenho certeza disso. Mas depois de 2 anos, num outro navio da Disney, o que eu encontro na loja? O cheirinho da Disney para você levar para tua casa. Olha só. É caríssimo, diga de passagem, mas é óbvio que eu trouxe, né? E trouxe assim na bolsa para não vazar, para não nada. Mas entre esses 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, teve uma outra empresa, xixelenta, que falou que tinha o cheiro do navio. Eu, muito doida, mandei vir 3 frascos. Um horror, não dá nem para usar, horrível. Então, assim, tá tendo pirataria, não tá tendo... Mas, assim, se existe mercado, se existe gente pedindo alguma coisa, será que não é uma oportunidade de abrir até um novo negócio? Eu falei do cheirinho, mas, por exemplo, eles têm hoje um negócio after hours, que é quando fecha o parque, você pode se casar dentro da Disney, com um castelo atrás, e chegar de carruagem. Olha só. Não só você pode casar dentro do Magic Kingdom, né? Quando eu falo Disney, eu estou falando do Magic Kingdom, onde tem o castelo, mas eles têm um pavilhão dentro de uns hotéis, que é o Grand Floridian, né? Que é um dos mais clássicos deles. Você tem um pavilhão de casamento lá dentro, onde tem o vidro, o castelo atrás, e você casa olhando para o castelo e, dependendo do horário, até com a queima de fogos. Caramba! Olha o que eles fazem, né? Quer dizer, eles aproveitam tudo, né? Tudo é negócio. Tudo é negócio. Tudo é negócio. Basta botar alguém pensando em negócio, né? Pensando não só em agradar a cliente, mas como que eu vou levar essa empresa hoje para o futuro? Então, as filas são um problema. Eles cada hora estão mudando lá alguma coisa, mas tem interatividade nas filas. Você abre a tua câmera, você consegue fazer fotos com personagem, com coisas diferentes, só quando você anda na fila daquela atração. Fora que na fila, durante a fila, às vezes dura 1 hora, 1 hora e meia ou mais até. E dura mesmo. E você vai passeando por dentro de cenários bonitos, que você também vai tirando foto e vai conversando. Quer dizer, você já é entretido durante a fila. Para poder aliviar uma dor que eles sabem que eles têm. Exato. E nesse momento, essa dor não tem como sanar. Eles estão tentando várias coisas, cada hora muda, né? Mas ainda não está redondinho. Mas enquanto não está redondinho, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Sim. Se tem uma dor, uma necessidade, pode ter uma insatisfação, o que eu posso fazer para minimizar isso nesse momento? Então, Michele, tem que ter treinamento, na sua opinião. Até pegando o teu gancho ali, quando as empresas falam que não tem valor para investir, se eu não invisto nisso, de tratar o cliente, como é que eu penso em outros negócios? Que hora que eu consigo fazer isso? Boa, ótimo. Senão eu estou só resolvendo problema e apagando incêndio. É verdade. Essa é a grande mensagem que a gente deixa agora para o nosso telespectador, né? Que é preciso investir no seu negócio. Porque é a mesma coisa, você quer ser um grande palestrante e não treina para ser um palestrante. Você não vai conseguir. Treino oratória, né? Exato, não treina oratória, tal, os segredos, etc., da comunicação. Então, acho que tudo isso, tudo depende de treinamento, né? Você vai ser o melhor profissional quando você treinar mais, né? Tem até o livro, né, Fora de Série, que ele fala que você tem que ter 10.000 horas de treinamento para ser especialista em alguma coisa. Então, o livro Outliers, né? Outliers, Então, realmente. assim, começa agora, né? Começa agora. Por quê? Porque o teu cérebro, ele vai, entrando na neurociência, ele vai fazer novos caminhos neurais. Então, vai entrar no piloto automático. Mas para entrar, é como uma mudança de hábito. Você vai ter que cristalizar esse novo caminho. Exato. Então, é só através de muito treinamento que a gente consegue fazer isso. É por isso que a Disney tem essa referência, né, no atendimento. Sim. Exatamente. Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Queria passar horas aqui contigo conversando. Prazer, obrigado sempre. Mesmo pela tua competência de sempre. Imagina, é uma alegria estar aqui. Que bom. Michele, muito obrigado. Prazer te conhecer também. Prazer. E parabéns, né, por ter feito o treinamento, por ter avançado no negócio. Com É a certeza. grande mensagem que a gente deixa para vocês aqui no nosso Empreenda Santa Catarina, que volta na próxima ocasião com muito mais informações para você. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês também. Até o próximo programa.